Então, gente, lá pelos idos de 60, 70, o que é que se fez com a união estável, ou perdão, com o concubinato puro, né? Começou-se a se dizer que não era ainda a família, né? Não se considerava como algo similar ao casamento, não teria todos os efeitos jurídicos inerentes à relação familiar. Mas no território do direito das obrigações, né, haveria de ser imponível o reconhecimento dos efeitos econômicos daquela relação existente. Informal, que não era família, era um mero concubinato puro, mas que deveria consagrar uma divisão patrimonial. Que divisão seria essa? Diferentemente, gente, do que acontece com o casamento até o momento presente, em que as pessoas, e a gente vai conversar sobre isso quando falar sobre regime de bens, as pessoas que se unem pelo casamento, que optam por um certo regime, por exemplo, da comunhão parcial de bens, que se compreende que a maioria dos bens que é adquirida, a maioria que é adquirida depois do casamento será dividida meio a meio, que não se precise quantificar quanto patrimonialmente cada um tenha se envolvido. Basta serem casados, basta ter sido adquirido no período posterior ao casamento, basta que tenha sido optado pelo regime da comunhão parcial de bens, para que se faça uma divisão meio a meio daquele patrimônio, ok? Isso decorre da experiência familiar, é um benefício da família brasileira, a presunção absoluta de esforço comum. Pouco importa que os dois trabalhem ou não, pouco importa que um ganhe o dobro do que o outro, será dividido meio a meio aquele patrimônio. Isto não aconteceria, não aconteceu lá na preservação do concubinato puro. O benefício que se concedeu logo de início era um benefício de direito obrigacional, de direito das obrigações, tá? E consistia em quê? Consistia no fato de que as pessoas que estivessem reunidas num vínculo informal, não consideradas como concubinato impuro, estivessem no território do concubinato puro e pudessem comprovar que tiraram dinheiro do seu bolso, em 20%, em 30%, em 40%, em 50%, para comprar este ou aquele patrimônio, aquele bem integrante do patrimônio, estas pessoas pudessem buscar a justiça e pedir a divisão do patrimônio. 50% para cada? Não, porque nós não estamos falando de um benefício similar ao casamento. Não há presunção de esforço comum. O que se dava ali era a benesse de que se eu comprovasse, pelas movimentações bancárias, pelas notas fiscais que eu tivesse, que eu contribuí com o patrimônio, como credor que sou, terei direito a uma parte, a parte similar àquilo que eu, similar ao que eu contribuí. Então, se for em 20%, 20% eu farei juiz. Em 30%, em 30% eu farei juiz. Então, era uma relação creditícia, similar, gente, àquilo que lá em direito das empresas se chama de sociedade de fato. Se considerava concubinato puro como uma sociedade de fato, com pessoas associadas num projeto comum que viveram juntas, fizeram um esforço e comprovando-se que tinha uma cota-parte específica sobre aquele patrimônio, naquela cota-parte fariam jus ao percentual respectivo quando da meação. Se não conseguissem comprovar, paciência, sairiam a ver navios daquela relação conjugal, certo? Então, o primeiro movimento em prol do reconhecimento das uniões informais se deu considerando o concubinato puro como uma sociedade de fato, colocando as pessoas como reciprocamente credoras e devedoras, no âmbito societário, no âmbito obrigacional. Não se falava em conferir-se sobrenome, a condição de herdeiro, vindo um deles a falecer, ao direito a pedir pensão alimentícia, nada disso. Apenas a possibilidade, a oportunidade de comprovar que participou da aquisição do patrimônio e, no que participou em termos percentuais, ter direito a receber o correspectivo, vindo a ser desfeita esta sociedade de fato. Assim estabelecemos, e foi o máximo que conseguimos fazer entre 70 até os idos de 80, no âmbito do reconhecimento das uniões informais. Conceder-se ao concubinato puro a consideração similar à de uma sociedade de fato e ter repercussões exclusivamente patrimoniais dentro do raciocínio de um direito obrigacional, de credor e devedor. Comprovando-se a minha participação, eu terei efetivamente o direito a receber o percentual correspondente lá no final do vínculo informal existente. Isso até 88, queridos. Por quê?
Porque somente em 88 tivemos nós, povo brasileiro, a coragem de reconhecer como iniciativa tipicamente familiar a iniciativa informal. Tá? Somente em 88 é que batizamos esta relação como uma relação familiar. Lá dentro dos dispositivos do artigo 226 e 227 da Constituição Federal, o momento em que ela, a Constituição, vai tratar da família brasileira, neste movimento inspirado por um Estado que quer retomar, né, o espírito democrático, quer sepultar a ditadura militar e retomar a preservação do mais vulnerável, dos indivíduos mais frágeis, da dignidade da pessoa humana, e que meteu o bedelho nas relações familiares. É neste território que a Constituição Federal vai dizer pela primeira vez, né, com muita ênfase no direito positivo brasileiro, que será considerada como família, base especial da sociedade do Estado, a união informal, e aí pública, contínua, duradoura, entre homem e mulher, denominada agora de união estável. A partir daí, então, meus caros, nós colocamos para trás a ideia de concubinato, de modo que, atenção aqui, nós, a partir de 88, não chamaremos mais, não podemos mais chamar como concubinato a união informal entre pessoas, né, em nível familiar. Chamaremos essa união, desde que lícita, aquilo que chamávamos de concubinato puro, chamaremos de união estável. Concubinato apenas será circunscrito este termo às uniões ilícitas, às reprovadas, ou seja, aquilo que antes chamávamos de concubinato impuro, passamos agora a chamar de concubinato. Coisa muito diferente do concubinato é a união estável, que é a união informal, mas aprovada, mas lícita para o direito. Ela não tem por que ser aproximada do concubinato sob o signo de concubinato puro. Desde 88, então, nós passamos a chamar esta relação de união estável. Ontologicamente, é essencialmente diferente do concubinato. Esta é uma relação agora, a união estável, moral. E as pessoas que se reúnem na união estável passam a ser consideradas como companheiros e não mais como concubinos. Chama-se também de conviventes, termo que eu não gosto muito. Convivente me parece algo mais raso do que a ideia de companheiros, porque companheiros ou viver em companhia significa projetarem uma vida em comunhão, uma vida plena, similar à do casamento. E é o que a gente espera acontecer com a união estável. Então, a partir de 88, tivemos um giro essencial dentro do direito brasileiro, do direito de família brasileiro, a ponto de ali, pela Constituição Federal, se estabelecer um marco significativo, né, no influxo da doutrina e jurisprudência que já vinha se formando, mas agora de modo muito significativo, muito expresso, dizendo é família. Não pode ser considerada coisa diversa, não é uma mera sociedade fato, não deve apenas dar efeitos de natureza patrimonial, dividindo seu patrimônio de acordo com o percentual que eu comprove ter concorrido para a aquisição daquele patrimônio. Isso é pouco, isso é muito pouco para o reconhecimento da família informal, que é a união estável. Ela é família. E é assim que a gente vai começar a enxergá-la, gente, a partir de 88. Com a outra compleição, num outro desenho, num outro riscado jurídico, a união estável, aquele aqui que a gente vai atribuir à união estável a partir de 1988, tá? Tivemos, então, a reformulação do nosso Código Civil em 2002, e de 88 para 2002 começamos a fazer, então, um percurso de direito positivo a respeito da união estável. No ano de 94 e no ano de 96 tivemos a promulgação de 2 diplomas legislativos falando da união estável, que juntos foram chamados de Estatuto da União Estável. Primeiro marco legal pós-constituinte, pós-88, tratando da união estável. Né? Uma iniciativa que depois foi sendo burilada, aperfeiçoada e que se coroou efetivamente com o Código de 2002. Que não trouxe grandes inovações, queridos, quero logo apontar para vocês, que basicamente repetiu o conceito da Constituição Federal, mas que o sedimentou em termos de legislação infraconstitucional, de legislação ordinária. Né? E é dela que a gente vai tratar agora, ao falar sobre os requisitos para que uma relação informal seja considerada como união estável.